Flamengo contra o Fluminense fizeram um clássico bem abaixo do esperado, né? E não saiu do 0-0. Rodrigo. Dois gigantes em campo em um jogo que pouco animou. O Flamengo começou tentando buscar o gol com o Ayrton Lucas, mas Hércules afastou. Cano tentou quebrar o jejum de quase 2 anos sem marcar no rival, porém não deu certo. O rei dos clássicos, Bruno Henrique, quis fazer mais uma vítima, mas sem sucesso. Wesley ainda brigou para marcar. Primeiro tempo sem gols e uma segunda etapa também sem muita emoção. Um dos desfalques nos últimos jogos, Luiz Araújo, arriscou de primeira. Pelo Flu, área chuta e é travado. Já no finalzinho, a principal chance do rubro-negro. Cebolinha sobe de cabeça e Fábio faz uma grande defesa. E o jogo terminou mesmo sem gols. O empate foi pior para o Flu, que está na 9ª posição do Campeonato Carioca. Alcilene, conta aí para quem foi pior esse empate em relação à matemática do Campeonato Carioca hoje. Mas eu quero saber de vocês o ponto positivo que pode se extrair de Flu e de Fla. Começa com você, Pedrosa, com o Fluminense. Olha, o Fluminense eu acho que cumpriu o seu objetivo de acordo com o que o seu técnico pediu, que era paralisar o Flamengo. O Mano Menezes aí tem 2 jogos contra esse Flamengo do Felipe Luiz, uma vitória e um empate. Eu já imaginava que o Flamengo teria um pouco mais de posse de bola, que tentaria controlar o jogo, e o Fluminense de uma forma mais reativa, até por conta da formação escolhida, pela característica do seu treinador, dos 2 treinadores. Só que assim, a verdade é que no primeiro tempo, por exemplo, o jogo foi de baixíssimo nível técnico, na minha visão, os 90 minutos, mas no primeiro tempo nem mesmo o amplo controle do Flamengo que eu esperava aconteceu. Foi muito mais um jogo brigado, um jogo truncado ali no meio campo. O Fluminense praticamente não chutou ao gol, que é extremamente preocupante, e isso, gente, eu digo preocupante porque não é pelo plano de jogo do seu treinador, que eu acredito que tinha isso em mente realmente, mas o Fluminense não pode se contentar apenas a se defender contra o Flamengo. É um clássico nacional, é um clássico histórico dentro do futebol carioca. Eu acho que mesmo o Flamengo tendo uma equipe mais qualificada do que o Fluminense também tem que saber ter algo danoso para o time do Flamengo. Agora, em relação ao Flamengo, eu entendo que, assim, faltou futebol. Por mais que o Fábio tenha feito uma defesa ali no final espetacular. De cinema, e o Fábio é um monstro, não tem como na cabeçada do Cebolinha, mas eu acho que faltou futebol para o Flamengo, faltou o repertório que o Felipe Luiz tanto prega, na minha visão, e o jogo, no final das contas, os 90 minutos, os pouco mais de 90 minutos, foi ruim. Para quem foi ao Maracanã, para quem assistiu de casa, baixíssimo nível técnico, a gente pode discutir vários aspectos, como os próprios jogadores reclamaram. A bola, o campo, o calor. Todo mundo reclamando da Jabulani, hein? Olha só, é um ponto, tá? Todo mundo reclama da bola, todo mundo reclama do calor, todo mundo reclama do gramado, isso porque estava no Maracanã, que teoricamente é o melhor estádio do futebol carioca. O que tem de bom dentro do Campeonato Carioca? Eu gostaria que a federação, a FERJ, as pessoas envolvidas me respondessem isso. O que tem de bom dentro do Campeonato Carioca? Porque pra mim, cara, nesses pouco mais de um mês aí de Campeonato Carioca, não tem nada de bom. Não tem absolutamente nada de bom. Os jogadores se machucam, o gramado é ruim, a bola é ruim, a qualidade do jogo é ruim, as viagens são ruins, os gramados dos times pequenos são ruins. O que o Campeonato Carioca ainda tá entregando pro telespectador, pras equipes, pros jogadores que estão disputando esse campeonato? É uma vergonha, gente. Eu me sinto muito confortável de falar, porque eu tô falando isso antes de começar, inclusive. Ô, Vene Casagrande, o Felipe Luiz falou uma coisa que a galera, né, ficou meio, meu Deus, falou que o Fluminense não tem o peso de ter que se impor como o Flamengo. Você concorda com essa fala dele? Você chegou a ver a coletiva dele? Claro que eu vi a coletiva dele. Como que você vai perder uma aula? Porque a coletiva dele, inclusive, foi melhor do que o próprio jogo. E ele tá certo. Pra quem não viu, vamos ver a sonora? Daí o Vene vai comentar. Cadê a sonora dele? O nosso principal objetivo é cuidar e mimar esses jogadores, principalmente esses jogadores que vieram de lesão para poder chegar bem no Brasileiro. Eu já falei, falo 1, 2, 3 e não vou matar ninguém no Carioca, não vou. E se isso custa meu trabalho, azar. Isso mais ou menos aí na linhagem que o Pedrosa comentou. Agora, não foi essa fala. A fala que viralizou dele foi a que eu disse, né? Que o Fluminense não tem o peso de ter que se impor como o Flamengo. Foi isso, não foi? Eu acho que essas 2 declarações foram as declarações mais importantes. E o que ele falou sobre o Fluminense não é nenhuma mentira. Embora muito tricolor não tenha gostado, tenha tratado como uma prepotência do treinador rubro-negro, mas basta você assistir ao jogo. É contraditório, mas quem tinha que vencer para continuar vivo na disputa pela Taça Guanabara era o Fluminense. Mas o Fluminense entrou em campo para não perder. Inclusive, nesse jogo de prancheta, que a gente gosta de mencionar aqui entre treinadores, o vencedor foi o Mano Menezes, embora o placar tenha sido 0-0. Porque a estratégia do Mano Menezes deu certo.
foi não perder pro Flamengo, não sofrer gol. Pedrosa trouxe E o Flamengo... Assim, a gente sempre brinca que o Campeonato Carioca é um laboratório. Eu acho que nesse laboratório, nesse jogo-treino, nessa pré-temporada, o Flamengo precisa entender o seguinte, que precisa melhorar contra adversários que entram com essa postura em campo. Porque o Felipe Luiz, ele não conseguiu ter sucesso na estratégia dele. E ele mencionou isso, ele não conseguiu ter sucesso. Embora o Flamengo tenha tido a melhor oportunidade de gol, que foi com o Cebolinha numa cabeçada linda, e o Fábio fez uma defesa maravilhosa ali nos minutos finais do segundo tempo, mas o Flamengo não conseguiu furar a estratégia do Fluminense. Então, é contraditório, repito, porque o Mano Menezes tinha que vencer, mas ele entrou em campo para ter essa postura mesmo, e ele mesmo mencionou isso após o jogo, em entrevista coletiva, ele falando que já esperava esse tipo de jogo. Então, nesse jogo de tabuleiro aí, o treinador, para mim, que saiu vencedor foi o Mano Menezes. E o Felipe Luiz sabe disso, tanto é que ele mencionou, deu essa declaração que você acabou de mencionar aí. E não é nenhum absurdo. Eu acho que o torcedor tricolor precisa entender que essa foi a estratégia do Fluminense e a estratégia do Flamengo não deu certo. E, de fato, assim, o time do Flamengo fez uma exibição muito abaixo. Tem vários fatores, o Pedrosa já mencionou, gramado, muitos jogadores reclamando. O forte calor, para mim, eu acho um absurdo marcarem um jogo num sábado de verão no Rio de Janeiro, que foi um calor absurdo, 4h30 da tarde. Inclusive, dá tempo de mudar. Flamengo e Vasco, no próximo sábado, também está marcado para 4h30. Eu espero que alguém mude. Ah, mas é a TV que escolhe. Gente, beleza, mas eu acho que a TV precisa se preocupar também com o produto, porque a qualidade do produto foi horrível. Foi um dos piores jogos que eu vi nessa temporada. Foi muito chato de assistir esse Flamengo e Fluminense. E o Campeonato Carioca está ficando esvaziado por conta disso tudo que a gente está falando. O próprio público mostra isso. Não deu nem 40 mil pessoas presentes num Fla-Flu. Isso é um público muito abaixo. Então, se eu tiver que tirar algo de positivo do Flamengo nesse duelo, o setor defensivo, acho que o Pulgar fez uma baita partida, embora tenha sofrido o cartão amarelo, poderia até ter sido expulso num lance ali que eu considero polêmico. Mas, enfim, fez uma grande partida, travou um duelo ali importante com o John Ares, mas fora isso, nada a salvar nesse jogo que foi muito abaixo do Flamengo. E só um ponto sobre a declaração do Felipe Luiz eu concordo com ele que nessa partida, por exemplo, o Fluminense não tem a obrigação de conseguir controlar o jogo como o Flamengo tem. Por quê? Porque esse é o momento. A gente está falando de hoje. Hoje o Flamengo tem uma equipe mais estrelada, hoje o Flamengo tem um treinador que se propõe a jogar de forma mais ofensiva e o Fluminense tem um treinador de maneira defensiva, podemos dizer assim, um cara mais pragmático. O Mano Menezes nunca fez times que brilham, nunca fez times que fizeram futebol maravilhoso. Isso nunca foi a característica do Mano Menezes. Mas se ele está se referindo à história, aí ele está errado. Não, ele se referiu ao jogo. Se ele está se referindo, é isso que eu tô falando. Se ele está se referindo, eu assisti a coletiva e eu tenho certeza. Ele falou sobre esse jogo. Eu também assisti, é isso que eu tô falando. É porque o torcedor, às vezes, pega só a frasezinha ali e quer distorcer a frase. Se ele tá falando de hoje, ele tá coberto de razão. É só olhar as características dos treinadores. Agora, se ele tá falando da história, aí ele tá errado. O Fluminense cansou de ser superior ao Flamengo em vários momentos. Vou te dar um exemplo aqui do Fernando Diniz. O Fluminense do Fernando Diniz era um Fluminense que conseguia propor jogo contra o Flamengo. Era um Fluminense que tinha mais posse de bola contra o Flamengo, que foi campeão carioca 2 vezes em cima do Flamengo, uma com o Abel Braga e com o Fernando Diniz depois naquele golaço do Marcelo. Então, assim, a história é diferente do momento. Se tá no momento, ele tá correto. Se fosse a história, ele estaria equivocado. E você traz um ponto excelente, que a gente odeia ficar trazendo aspas fora do contexto. O ponto ele fala sobre esse contexto no dia 8 de fevereiro de 2025. Ele não fala na história, no ano passado, anteontem, na última final. Ele fala nesse jogo. Mas o jogo mostrou isso. Eu não considero nenhum absurdo o Felipe Luiz mencionar isso. Mas a gente sabe que aí a aspas pula. Não, porque teve gente que não gostou nem por conta desse jogo, mas aí é a verdade. E outra, pra mim, fica muito claro que o Fluminense, entre aspas, está tratando o Campeonato Carioca como uma pré-temporada, porque tinha que vencer e não entrou em campo pra vencer. Vene, eu acho que, na verdade, não é que esteja tratando como uma pré-temporada. O Campeonato Carioca do Fluminense é ruim. Eles não tinham nem a possibilidade de pensar em vou empatar aqui para poder me segurar na tabela. A questão era, contra o Flamengo, é difícil você vencer o Flamengo. O ponto o Campeonato Carioca do Fluminense é ruim e agora eles podem estar falando, é pré-temporada, tal. A grande verdade é que o Campeonato Carioca do Fluminense nessa Taça Guanabara é decepcionante. Por mais que tenha vencido o Vasco, e isso também tem muito a ver com a qualidade do Vasco, o bom momento é decepcionante. Do Fluminense, né? Na minha visão, é decepcionante. O futebol que o Mano Menezes está apresentando, a pontuação do Fluminense é decepcionante. Então, assim, além de tratar
tratar como pré-temporada, eu acho que o Fluminense não teria condições, mesmo que quisesse segurar o empate para poder se classificar, de se classificar. A grande verdade era essa. Para mim, esse jogo contra o Flamengo era vida ou morte, mas não por conta do jogo contra o Flamengo. Era pelo campeonato carioca ruim que o Fluminense fez. Muito bem, o Flamengo informou que o Alexandro teve uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda depois desse clássico contra o Flu. O jogador já iniciou o tratamento no clube, um desfalque muito importante, né, obviamente, em Vene Casagrande. Pois é, isso aí é um tapa na cara de quem é contra a estratégia do Flamengo ou do técnico Felipe Luiz de ficar rodando, girando o elenco. Muita gente criticou o Felipe Luiz por ele ter poupado o Arrascaeta contra o Fluminense e ter colocado contra a Portuguesa. Gente, há motivos para isso. Ele colocou contra a Portuguesa justamente pensando no desgaste. No jogo contra a Portuguesa seria numa quarta-feira à noite. O desgaste é muito menor do que no jogo contra o Fluminense num sábado à tarde, 4h30 da tarde. E ele vai continuar girando o elenco justamente para minimizar esse tipo de problema. Porque os jogadores, eles vão ter lesões musculares. Resta você adotar uma estratégia para você minimizar esse problema. A boa notícia em relação ao Alexandre é que a lesão foi considerada leve. Grau 1, vai ficar aí cerca de 15, 20 dias parado. Mas enquanto isso, o Felipe Luiz tem outros jogadores à disposição para fazer essa função. Por exemplo, se ele quiser improvisar o próprio Danilo, o próprio Léo Pereira, fazer uma formação com 3 zagueiros, ou até mesmo improvisar o Varela, que às vezes quebra um galho na lateral esquerda. Então, o torcedor rubro-negro entenda, é uma pré-temporada e o Felipe Luiz ele é obrigado a adotar esse tipo de estratégia, como ele mencionou em entrevista coletiva, e ele está certo. Eu não vou matar ninguém no Campeonato Carioca. Se isso custar o meu emprego, vírgula, azar. Ele está extremamente certo. Mostramos aqui agora. Ô, Vene, pra gente sair do Flamengo, vamos pro Vasco daqui a pouquinho. O Vasco joga hoje, hein, Lucas Pedrosa? Olha o brilho do gato sumindo. Não, eu tô bem, cara. Eu tô bem, tô tranquilo. Meu final de semana foi tranquilo. Sabe qual é o negócio? Expectativa e realidade. A nossa expectativa é o quê? Mais uma pelada. Exato. O que vier é lucro. Exato. Essa é a verdade. Só não pode perder. Porque se perder, fica fora lá também do Sampaio Corrêa, passa o Vasco. Vamos se encontrar na Taça Rio. Fernanda, não faz isso, não. Ô, Vene, vai aí o Sub-20, de olho num português, o treinador, o Sub-20 do Flamengo. Pois é, o Sub-20 do Flamengo vai ter um treinador português, ele chega no fim desse mês, Nuno Campos, o nome dele, um treinador, inclusive, já trabalhou com José Boto nos tempos de Shakhtar, é um treinador muito bem avaliado lá no cenário português e o Flamengo, digamos, saindo da caixinha, contratando um treinador estrangeiro para assumir o Sub-20. Verê por que ele não vem agora e só vem depois da Libertadores Sub-20. Isso foi uma estratégia adotada pela diretoria, porque se ele vem agora, entre aspas, ele já pega um grande desafio nesse começo de trabalho dele aqui no Flamengo. Então, por estratégia, o Flamengo preferiu ter esse novo treinador após a Libertadores Sub-20. Até lá o Kleber dos Santos continua e depois ele chega para assumir esse comando. Olha, no ano passado, quando chegou o Boto, quando anunciou o Boto, e vocês falaram que iam fazer essa palhaçada toda vez que o Vene falasse o nome dele. Eu achei que eles iam parar. Eu achei que não ia durar muito. A gente já tá na metade de fevereiro e toda vez que o Vene fala Boto, alguém fala. E eu posso ser sincero, toda vez que eu falo Boto, eu já espero. É. Eu tô nessa vibe. Já tá na inteligência artificial. Já tá, não é possível. Olha aí, o Vascão enfrenta hoje o Sampaio Corrêa sem o Coutinho.